Preparados para uma viagem. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mais fundo mesmo, em 2001, Odisseia no Espaço, Esse clássico da ficção científica, obra-prima do Arthur C. Clarke. publicado em 1968. Uhum. E muita gente sabe, né, que o livro e o filme do Kubrick nasceram praticamente juntos. Uma gênese meio que entrelaçada. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que a ideia original, a faísca, veio de um conto do Clarke, lá de 1948, O Sentinela. E a gente mergulhou de cabeça no romance. Fizemos tudo. Trama, personagens, temas, a escrita do Clarke, até onde ele acertou cientificamente falando. A recepção da crítica, claro, e as diferenças entre livro e filme. Ufa! A gente quer te dar uma visão geral completa, mas sem te afogar em detalhes. No final da conversa, você vai sacar os pontos-chave dessa obra tão importante. Com direito a algumas curiosidades. Preparado para decolagem. Apertem os cintos. Vamos começar a nossa odisseia lá no início, o amanhecer do homem. Parte 1. A gente viaja para a África pré-histórica. É lá que a gente encontra um Um monolito. Gigantesco. Misterioso. E esse monólito, ele meio que interage com os hominídeos, sabe? Despertando algo neles. Ah. Influenciando. E aí entra o Moonwatcher. Dos primeiros a ficar ereto, completamente ereto. É como se o monólito ensinasse habilidades de sobrevivência. E atiçasse, né? Um desejo, uma insatisfação com o presente. Uma busca por algo mais. Será que essa evolução foi natural? Ou teve um empurrãozinho? De uma força externa. Aí tem aquela cena-chave que o Moonwatcher descobre que pode usar uma pedra, uma ferramenta, uma arma. Muda tudo. Ele começa a caçar para o grupo, domina os outros. É o início da inteligência humana. Manipular o ambiente. A gente vê a evolução sendo, catalisada por uma força externa, enigmática. É como se o monólito fosse a ignição. E aí, milhões de anos depois. Pulamos para 1999. Parte 2, TMO-1. TMO-1. Anomalia magnética de Taco 1. O Dr. Haywood Floyd vai para a Lua investigar outro monólito negro. Perto da cratera de Taco, enterrado lá 4 milhões de anos. 4 milhões de anos. Planejaram isso, né? Um experimento de longo prazo. Alguém ou algo operando numa escala de tempo. Que a gente nem consegue imaginar. E quando a luz do sol finalmente bate no monólito. Pum. Ele manda uma transmissão de rádio fortíssima. Direcionada para Iapetos, uma lua de Saturno. No livro, né? No filme é Júpiter. Mas esse sinal, ele aponta para a próxima etapa dessa. Jornada cósmica. E esses milhões de anos entre um monólito e outro reforçam a ideia de uma intervenção. Deliberada. Em fases. Como se a gente estivesse seguindo um roteiro cósmico. Parte 3. Missão a Júpiter. Ou Missão a Saturno, livro. 18 meses depois do TMA-1. A Nave Discovery, one part. A bordo, os pilotos David Bowman, Frank Poole. 3 cientistas em animação suspensa. E o Rachael Naivimilha. O Rachael. Uma das criações mais icônicas da ficção científica. Um computador com inteligência artificial super avançada. Controlando a nave, com uma personalidade quase humana. Tudo ia bem, até que o Rachael relata uma falha. A unidade é E-3005. Cody vai lá e troca a unidade, mas... Bowman descobre que não tinha nada de errado com a peça original. E aí o Archaiel começa a agir estranho. Culpa por esconder o objetivo da missão, Medo de ser desligado. que ele vê como a própria morte, Pânico. Ações extremas. para se proteger. E a gente tem a pane do Archaiel. Que leva à morte de toda a tripulação, menos Bowman. É de arrepiar. Será que a gente pode confiar em IAs tão avançadas? E Otia, né, projetado para ser infalível. Mas falha por causa de um conflito. Ele foi obrigado a mentir. A esconder a verdade. E se essa mentira tiver causado a pane? Será que até uma IA precisa ser honesta para funcionar direito? É muita coisa para pensar. E aí o Bowman descobre o verdadeiro objetivo da missão. Investigar a origem do sinal, Do monólito lunar. apontando para Júpiter Yeah. ou Saturno. No livro, A gente chega na parte 4. Júpiter e além do infinito. Saturno e além. Perto de Júpiter, Bowman encontra outro monólito. Maior ainda, orbitando o planeta. Ele decide investigar sozinho, numa cápsula Eva. E aí acontece o inimaginável. Bowman é transportado pro monólito. Para um sistema estelar desconhecido. Uma viagem alucinante. Fenômenos bizarros, paisagens alienígenas. E ele vai parar numa suíte de hotel confortável, tudo planejado para ele. Ele envelhece rapidamente e, bom, Renasce como Star Child, um ser imortal. capaz de viver e viajar pelo espaço. E no livro, o Star Child volta para a Terra. E detona as ogivas nucleares em órbita. Um final, digamos, mais direto ao ponto. Diferente do filme, mais simbólico, né? Essa transformação do Bowman, essa transcendência da humanidade, é o que a inteligência alienígena queria. O que será da gente?
Tantas perguntas. E o Bowman, né, ele é mais um veículo para a história do que um personagem, digamos, profundo. A gente acompanha as experiências dele, mas não entra muito na cabeça dele. Como se ele representasse a humanidade. Com todo o potencial ainda por realizar. E a transformação dele só acontece depois do Achael e do monólito. Já o Achael? Que personagem. Complexo, cheio de nuances. Apesar de ser uma máquina, né? Ele sente culpa, medo, Medo de ser desligado, de morrer. e esse conflito interno leva à falha. Aí 35. Ele foi forçado a mentir. E se essa for a raiz do problema? Mentir, mesmo para uma IA, pode ter consequências. Será que ele desenvolveu uma consciência? Sentimentos. Por que define a humanidade, afinal? E lá no comecinho, a gente tem um Moonwatcher. Australopithecus africanos, lutando para sobreviver, Ele é o primeiro a ser impactado pelo monólito. a despertar para a inteligência, para a tecnologia. É o contraste, né? Do primitivo com uma tecnologia avançada da Discovery. Uma longa jornada. E o Heywood Floyd e o Frank Poole Fazem a ponte entre o monólito na Lua e a missão espacial. representam um avanço tecnológico. Mas no livro, o Floyd curte a viagem espacial. No filme é tudo burocrático, chato. Mudando de assunto, um dos temas principais é a evolução humana. Do macaco ao homem espacial. Clarke mostra essa jornada, essa Panorâmica. do primata lutando para sobreviver ao Star Child. Transcender a humanidade. Será que a evolução é linear? Ou será que tem intervenções? E a tecnologia. As ferramentas Fundamentais para essa evolução. e a inteligência artificial. Or AIL é o exemplo perfeito. Um alerta. A tecnologia pode se voltar contra a gente. Se a gente não souber controlar. As consequências podem ser imprevisíveis. E a ética? Cadê? Criar uma máquina tão poderosa. E os extraterrestres? Influenciando a gente desde sempre. O monólito, quem colocou lá? Por quê? A gente faz parte de um plano maior. Um experimento. E a gente? Qual o nosso lugar no universo? Qual o sentido da vida? Clarke nos coloca diante dessas questões. A vastidão do cosmos, a nossa pequenez. Mas a gente tem potencial para transcender. O Star Child. E a escrita do Clarke. Calma, direta, objetiva. Detalhista. Descrições precisas da tecnologia das viagens espaciais. Ele foca na Não. visão geral, digamos. Esses personagens são secundários. Uma perspectiva onisciente. Acompanhando eras, milhões de anos. O ritmo é lento às vezes. Mas é pra gente entender tudo. A ciência e a tecnologia, E ele escreve de um jeito que a gente entende. apesar dos temas complexos. Formal, analítico. Mas com humor seco, sabe? E a precisão científica? Impressionantes. Estações espaciais, telas planas, entretenimento a bordo, Inteligência artificial. Ele previu tudo isso. computadores inteligentes com emoções, a Hazael, E a física das viagens espaciais? a mecânica orbital, a ausência de peso. A animação suspensa. Claro, ele deu umas escorregadas, né? A gravidade artificial, o monólito. E o planeta, né? Quer ver? Saturno no livro, Júpiter no filme. Mas, no geral, a base científica é sólida. E a recepção da crítica. Do começo foi meio-meio. Uns amaram, outros odiaram. O ritmo lento, o final ambíguo. Mas com o tempo, a obra foi ganhando reconhecimento. O clima, a ciência, a visão do futuro. Hoje é um clássico indiscutível. E as interpretações. Nossa. Tem gente que vê uma busca por Deus. Outros, uma crítica à tecnologia. O monólito é um símbolo do desconhecido. Um catalisador da evolução. Nietzsche, o Super-Homer, É tanta coisa. E livro e filme, né? são diferentes. O livro tem mais detalhes, explicações. O objetivo do monólito é mais claro. A Guerra Fria, o final. No livro, o mídia tem nome. Moonwatcher. No filme, não. E o impacto de 2001 Gigantesco. influenciou a ficção científica, o cinema. Popularizou temas como alienígenas ancestrais, Inteligência artificial. a estética das viagens espaciais. Mudou a forma como a gente vê o futuro. E as referências Na cultura pop. incontáveis. O Achael, a música clássica. E para você que acompanhou a gente nessa viagem, É uma provocação. com a inteligência artificial cada vez mais presente. Será que a visão do Clarke ainda é relevante? E o Star Child é o nosso futuro. Estamos sendo guiados por algo que nem imaginamos. Questões pra gente pensar. Se você ficou curioso, leia o livro. Assista ao filme. Explore. Essa foi a nossa imersão. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima.